Oi, pessoal. Nós vamos estudar agora geometria, ponto, reta e plano. Vamos ao ponto. O ponto, ele não possui dimensões. O que são dimensões? Altura, largura, comprimento, né? Não tem como a gente medir ele. Um exemplo de um ponto, de algo que lembra um ponto, é uma estrela. A ponta de um grafite, né? A ponta de um lápis. Esses pontos, eu coloquei dois exemplos aqui, o ponto A e o ponto C, eles sempre são representados com letras maiúsculas do nosso alfabeto, ok? Depois nós temos a reta. A reta, ela não tem começo e não tem fim, então, ou seja, ela é ilimitada para os dois lados, né? Uma corda, por exemplo, pense numa corda, ela lembra para vocês uma reta. É representado por uma letra minúscula do nosso alfabeto. Então, aqui a professora botou uma horizontal, inclinada e vertical, tá? O plano. O plano é algo que a gente imagina. Pensem num campo de um futebol, né? Vocês conseguem imaginar? Pensem ali na superfície, numa folha, no livro. Nós estamos imaginando um plano. Esse plano, ele é ilimitado em todas as direções, tá? Ele é representado por uma letra minúscula grega, como alfa, beta, gama e assim por diante, ok? Depois vamos para as retas. As retas, como eu já tinha explicado, elas são ilimitadas nos dois sentidos, ou seja, não tem origem e não tem fim. Então, a gente sempre coloca a setinha aqui, ó, que continua. E aqui, sem fim. Eu coloquei as letras A e B apenas para poder identificar que essa reta, né? Para botar assim, ó, A, B, em cima a gente bota com as duas setinhas, tá vendo? Para dizer que é uma reta, ok? A semirreta. A semirreta, a gente já viu, né? Semi-reta. Significa o quê? Que ela é parecida, é similar com a reta, só que ela é apenas ilimitada para um sentido, tá? Então, ou seja, ela tem uma origem, então aqui ela tá partindo do ponto A e sem fim, indo pro B, ok? Mas é sem fim. Então, a gente representa aqui, ó, as letras A, B e uma setinha apenas de um lado, para identificar que é uma semirreta. O segmento de reta é como se a gente fosse lá na reta e pegasse apenas um pedacinho dele, tá vendo? Aqui, ó, A, B. Então, esse aqui é um segmento, é um pedaço de uma reta. E a gente representa apenas com um tracinho em cima das duas letras maiúsculas, ok? Depois eu passei para vocês as retas paralelas. Imaginem que vocês estão lá na BR-101, por exemplo, né? E tem a mão que vai para o sentido norte, a outra que vai para o sentido sul. Se vocês forem imaginando, essas duas pistas, elas não vão se encontrar, elas sempre vão uma paralela à outra, ok? Então, elas não possuem um ponto em comum, não tem um local onde as duas se cruzam. Aí são feitos cruzamentos por cima ou por baixo, viaduto, né? Mas elas não se encontram. Então, a gente imagina que elas não possuem um ponto em comum, ou seja, nunca vão se encontrar, ok? Então, aqui a professora colocou as retas ST e colocou S é paralela a T. Essas duas barrinhas significa que eu estou falando que essas duas retas são paralelas, ok? Depois, nós temos as retas concorrentes. Já retas concorrentes, elas possuem apenas um ponto em comum. Elas se encontram, né? Então, aqui eu botei as retas C e B e elas se encontram aqui no ponto A, tá vendo? Quando esse encontro, ele forma ângulos de 90 graus, que a gente já viu na outra, né, no nosso outro conteúdo, ângulos de 90 graus são ângulos retos, né? Então, quando forma 4 ângulos retos, significa que essas retas são chamadas perpendiculares, ok? E depois nós temos as retas coincidentes. Não tão vistas, mas é bom a gente sempre saber o que é, né? Retas coincidentes são quando todos os pontos em comum ocupam a mesma posição. É como se a gente colocasse uma reta, colocasse outra sobre ela, ou seja, elas estão se encontrando em todos os pontos, né? Então, aqui nós temos duas retas, uma em cima da outra, não ficou muito bonito o desenho, mas imagine a reta A e a B sobre ela, ok? Agora, quando a gente fala em um ponto, tá? Vão lá, vocês podem pegar o caderno e fazer um pontinho. Vocês podem traçar quantas retas quiserem ali no ponto. Elas são infinitas, tá?
Agora, se eu falo em 2 pontos, aí muda a história. Para eu unir 2 pontos, eu só posso traçar apenas uma reta. Não tem como eu fazer aqui assim e juntar com o B. Não vai dar. Aí eu vou ter 2. Então, apenas uma reta, ok? Até coloquei um exemplo assim para vocês, ó, tá? Que eu tinha colocado um exercício bem similar. Então, imagine que vocês têm aqui o ponto A, onde todas as retas estão se encontrando. Então, nós vamos ter as retas A, que parte para o B, A, que parte para o C, A, que parte para o D, A, para o E, A, para o F e A para o G. Eu identifiquei elas aqui do lado, ok? Estão vendo as 4 retas que eu botei aqui, ó? Nós temos as retas C, D, A e B, ok? Vamos olhar para as 4. Vamos ver, nós temos retas concorrentes, que são aquelas que se encontram, e temos as retas paralelas, que nunca se encontram, né? Então, olha só, a reta A e a B, estão vendo a A e a B? Se eu continuar fazendo aqui, vocês acham que elas vão se encontrar? Vão, né? Então, significa que elas são retas concorrentes. Então, A e B, elas são concorrentes, ok? E as retas A e C? Então, vamos olhar lá, ó. A e a C, estão vendo? O que elas são? Elas também são concorrentes, elas estão se encontrando aqui, ó, né? Então, aqui A e C também são concorrentes, elas possuem um ponto em comum. E a A e a D? Estão vendo a A e a D? Elas não se encontram aqui? Então, elas também são concorrentes, ok? E a C e a D? A C e a D, gente, se eu continuar fazendo para cá ou para o outro lado, né? Elas nunca vão se encontrar, não vão ter um ponto em comum. Significa que essas duas retas, elas são paralelas, ok? E a B e a C, B e C se encontram aqui nesse ponto, então elas são concorrentes, ok? E o último exemplo, eu coloquei uma figura geométrica aqui para vocês, ó, e aqui temos os pontinhos onde elas se encontram, que a gente chama dos vértices, né? Então, aqui, certo? Quantos segmentos de reta tem nessa figura? Gente, basta a gente contar aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos 6 segmentos de reta. Eu espero que tenha ajudado vocês, ok? Façam os exercícios, depois façam a avaliação com calma, ok? Beijo!